Jesus. O desprezo sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E pra dar-me a vida, Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. O desprezo sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve Que vem. momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus, meus amados irmãos. Estamos iniciando aqui pela nossa rádio web, a Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, mais um programa Voz da Escola Dominical. Um programa que tem o compromisso de levar até você a boa música e a meditação na lição bíblica da semana. E olha, esta semana já é a lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. Olha, este assunto é atualíssimo e a igreja precisa tomar conhecimento, né, dos ataques que estamos recebendo nesta área e precisamos exatamente mostrar, ensinar à luz da Bíblia qual o posicionamento da igreja. A igreja tem o seu posicionamento, tem suas posições, tem suas crenças e nós não podemos mudar aquilo que cremos para agradar a ninguém. Glória a Deus, estamos numa batalha espiritual e nesta noite, nesta oportunidade, nós vamos estar mostrando exatamente qual a posição da igreja em relação a este assunto, a sutileza da imoralidade sexual. Então fique com a gente, aqui vos fala o pastor Jairo Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos. Comigo na sonoplastia, o auxiliar Jair Eugênio, vamos estar juntos, dentre os minutos que se seguem, trazendo belos hinos e a meditação na palavra de Deus. Olha, o amor de Deus é esplêndido. Apenas quem tem a oportunidade de conhecê-lo sabe quão milagrosa é a sensação de estar sendo amparado por aquele que nunca dorme. Então, se você desfruta deste amor, seja grato, admire-o, adore-o, porque não há nada neste mundo que se possa comparar ao desfrutar este amor esplêndido que é o amor de Deus. Tens a palavra da vida, tens o amor de Deus no coração, tens a vida eterna, tu tens tudo para louvar. Então levante a cabeça nessa noite comigo, vamos adorar o Senhor junto com Osés de Paula. Tens. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfume
singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és meu Deus, meu Deus. Glória a Deus! Que hino maravilhoso! Tens o segredo da vida, tens o amor de Deus, tens a vida eterna, tens Jesus. Então você tem motivo para ser feliz. Meu querido irmão, não deixa que as lutas, os problemas desta vida venham roubar a sua alegria, a sua paz. Não, quem tem Jesus tem tudo. Como disse o poeta, quem não tem é quem não tem nada. Você tem Jesus, você tem a vida eterna, você tem o amor de Deus, então tem motivo para viver feliz. Amados, na sequência desse programa queremos saudar a todos os nossos irmãos, amigos. Nós temos muitas pessoas não evangélicas que neste horário acompanham este programa. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Olha, busca uma igreja evangélica, busca a igreja Assembleia de Deus mais perto aí da tua casa, vai assistir um culto, né? Nós temos culto às sextas-feiras aqui no Templo Sede, temos domingo pela manhã a escola bíblica dominical, temos à noite culto de louvor a Deus. Então venha estar conosco, venha adorar ao Senhor. Neste próximo domingo teremos o culto com a participação das senhoras, uma bênção de Deus. Venha estar acompanhando os nossos cultos, os nossos louvores. Acompanhe aqui pelo portal amanhã nosso culto de ensino da palavra de Deus. Estaremos trazendo um tema muito maravilhoso para estar ensinando a igreja, e você pode, através do portal, a partir das 19h30, acompanhar o nosso culto aqui direto da igreja sede, grupos louvando ao Senhor, banda de música tocando, e você meditando na santa palavra do Senhor. Nós queremos saudar a todos os nossos irmãos aqui na parte baixa da cidade de São Miguel, parte alta, presbíteros, dirigentes de congregação, irmãos que fazem parte desta programação, sempre estão aqui dando a sua parcela de colaboração, dirigindo programas, trazendo mensagens. Que Deus abençoe a cada presbítero, cada evangelista, pastores,
todos vocês que fazem a obra do Senhor com muita alegria, em cada bairro, em cada congregação. Hoje estivemos em Santa Ceia, na congregação Desembargador. Ontem estivemos na Santa Ceia ali na congregação da Chã das Mangueiras. É a semana de Santa Ceia, uma semana abençoada. No próximo domingo temos Santa Ceia na Avenida Hélio, Jatobá. E a igreja não para, a igreja evangeliza, a igreja ora, a igreja canta, a igreja louva. Domingo passado tivemos um dia de jejum e oração, clamor, e foi um dia abençoado na presença de Deus. Então venha estar conosco. Você que ainda não serve ao Senhor, tem aqui o seu lugar reservado, tá certo? Você é bem-vindo para estar conosco. E você, meu querido irmão, sinta-se abraçado por nós. Continuemos orando uns pelos outros, desfrutando do amor de Deus, que é o mais importante em nossos corações. Olha, sempre que estamos no monte, pensamos que Deus está conosco e celebramos. Todavia, no ser humano há um sentimento de que, quando está no vale, Deus o abandonou. Mas isso não é verdade. O nosso Deus é Deus do monte e é Deus dos vales. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está também presente no vale, naqueles momentos depressivos, naqueles momentos de angústia. Eu não sei como está teu coração nesta hora. Você ligou este receptor para ouvir esta palavra, esta programação, e Deus pode estar falando diretamente com você. Levante a cabeça, dê glória a Deus, se alegre, se anime, meu irmão, na presença de Deus, e vamos adorar esse Deus tão lindo, tão maravilhoso. Enquanto milhares de pessoas partiram para a eternidade, eu e você, nós estamos vivos, estamos respirando. Então vamos dar glória a Deus, não fiquemos apenas abatidos com os problemas, com as lutas, com as crises, tá certo? Mas vamos adorar o Senhor e aproveitar esses momentos que Ele nos concede para louvar e bendizer o seu nome. E olha, eu já quero lhe convidar para setembro. Já estamos com a programação de 4 a 7 de setembro, 89 anos da Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos. Serão dias de bênçãos, dias de maravilha. Pastor Presidente pregando a palavra, pastor José Orisvaldo, pastor Vargas vindo de Rio Grande do Sul, pastor Dari de Campina Grande conosco, pastor Cassimiro, pastor Glaucio de Pernambuco. Olha, uma série de mensagens, pregações, estudo da palavra de Deus, cruzadas, 2 noites de cruzadas evangelísticas, Banda Filadélfia conosco, o nosso irmão Mesaque estará também presente, cooperando nesses trabalhos. Teremos a Miriam Santos, a Miriam Mical, teremos a Fabiana Borges louvando ao Senhor, teremos muita gente aqui de casa, bandas que louvam, que exaltam, grandes departamentos de senhores, de senhoras, de jovens. Não fica de fora. Participe conosco desses momentos especiais. No dia 7 de setembro, então, um grande desfile pelas ruas da cidade. Deus está já movendo as águas e nós cremos que serão dias de maravilha, dias de muita festa, de muito júbilo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos de hino, vamos de música. Miriam Mical, Deus da Montanha. Satisfaz, mas tudo muda se descer ao vale. Não perca a fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha o choro dura uma noite.
vida é melhor, mas no vale, no fundo deste vale, Ele prova a fé e não te deixa só. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, nas provações seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. A vida é fácil quando estás por cima, mas no vale surgem tentações. Tenha fé, no vale ou na montanha, Ele é fiel e não te deixa só. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, nas provações seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. Glória a Deus, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Num momento bem difícil da nossa vida, num momento de acidente automobilístico, Deus me deu este salmo. Olha, a vida é um favor divino. Deus falou claramente quando eu me preocupava: Senhor, será que vamos ficar vivos? Será que minha esposa vai ficar viva? Minha filha Mical, meu filho Jatiniel, toda a família envolvida em um acidente. 11 horas da noite, dentro de um canavial, próximo a São Luís do Quitunde. E ali, naquela hora de aflição, Deus me deu esta palavra: a vida é um favor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E logo após aquele acidente, eu pude entender o porquê Deus permitiu que passássemos por aquele vale. Era que Deus tinha um propósito muito maior em nossas vidas. Quem sabe você está me ouvindo, neste momento está passando por algum vale, alguma dificuldade, não está entendendo nada. O que eu faço contigo não entendes agora, entenderás depois. Glória a Deus! Vamos para a Bíblia, vamos para a meditação na palavra. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 20. Lhe convido agora para a meditação. Olha o que disse a palavra. Ou não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito.
Fugir da prostituição, diz o versículo 18, todo pecado que o homem comete fora do corpo, é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E o 20 diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amados, o tema da lição desta semana é muito importante: a sutileza da imoralidade sexual. E nós vamos estudar, ou estamos estudando esta semana, como o inimigo das nossas almas, de uma forma muito sutil, de uma forma muito esperta, ele tenta invadir os arraiais evangélicos, invadir os templos, as casas, as famílias e as vidas das pessoas nesse aspecto de sexualidade. A sexualidade por si mesmo não é pecado. Foi Deus quem colocou no ser humano a sexualidade. Porém, esta, quando usada de má qualidade, se torna imoralidade. E é exatamente o que nós vamos discorrer nesta lição: a sutileza da imoralidade sexual. A definição etimológica da palavra imoralidade, segundo o dicionarista, é caráter ou qualidade do que é imoral. Conduta ou comportamento que não se pauta pela moralidade. É cinismo, é dissolução, é prática de maus costumes, é depravação, é libertinagem ou ato ou dito imoral. Pois bem, teologicamente a Bíblia usa a palavra grega poneros no Novo Testamento, e poneros significa imoral no sentido de imoralidade física ou moral. Ela foi traduzida uma vez como lascivo em algumas versões do Novo Testamento, embora os termos imoral ou iníquo também sejam possíveis nessas traduções, é o que diz o Wycliffe. Pois bem, amados, então vamos nesta noite mostrar que nós temos como objetivo o processo de distorção da imoralidade sexual que a sociedade atual está atingindo a igreja. Existe um processo na sociedade atual que distorce a moralidade sexual e a transforma em imoralidade. E isso a sociedade bem sabe do que estamos falando. Nós podíamos voltar lá atrás e ver que desde a Revolução Sexual, como foi chamada em 1968, onde ficou conhecida a frase "é proibido proibir", né? Jovens hippies buscavam sua independência e aí fizeram aquela revolução em Paris, na França, e a frase mais forte era esta: a partir de agora é proibido proibir. Não sabiam eles que aquela revolução estaria danificando princípios morais de toda a sociedade. E isso tem banalizado através dos tempos. O sexo pré-nupcial tem sido pauta para eles, não é? O sexo extraconjugal, isto é, o sexo antes do casamento, fora do casamento. A normalização do homossexualismo também veio após esta revolução. E isto tudo, amados, o que nos leva a meditar esta noite nesta lição é que vai de encontro ao padrão bíblico. A Bíblia, a palavra de Deus, tem um outro padrão para esses assuntos. Bem, palavra-chave você já percebeu que é imoralidade.
caráter ou qualidade do que é imoral, conduta ou comportamento que não se pauta pela moralidade, cinismo, dissolução, prática de maus costumes, depravação, libertinagem. Aquilo que está afastado da normalidade, até por suspeita, ato ou dito imoral, deleitar-se com imoralidades. Então tudo isto está nessa pauta de imoralidade sexual. Mas o autor da lição trouxe esse tema mostrando que essa é uma das formas que Satanás tem, com sua sutileza, atacado a igreja. Porque a igreja, através dos tempos, prega a moralidade. A igreja, através dos tempos, prega exatamente os padrões bíblicos. E quando o mundo vem pregando a imoralidade como pauta integrante dos seus princípios, da sua forma de agir, isso se torna um ataque à palavra de Deus, um ataque à igreja do Senhor, um ataque aos princípios bíblicos, judaicos, cristãos. Eu quero lhe chamar a atenção que você atente bem para isto. O que nós podemos ver nesse assunto é que acontece uma quebra de tabu. O que é tabu? É aquilo que por algum tempo se mantém no oculto, no mistério, e de repente aquele tabu é quebrado, aquele mistério é revelado, aquilo sai do anonimato e passa a ser conhecido, a ser vivenciado. Pois bem, o que nós estamos presenciando na sociedade moderna é uma quebra dos tabus. Aquilo que era honroso, aquilo que era digno, aquilo que era mantido pelos mais velhos, aquilo que a sociedade tinha de respeito, de moralidade, através dessa revolução sexual, tem quebrado este tabu. A revolução sexual trouxe um novo paradigma, isto é, um novo modelo para a sexualidade moderna. E esse novo modelo, esse novo paradigma, quebra o paradigma cristão, quebra os modelos estabelecidos pela palavra de Deus. Os cristãos conservadores, eles entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de ser contrária, à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia. Muitas pessoas não entendem o posicionamento da igreja e acham até que a igreja está se opondo, está sendo homofóbica. Mas não é isso. Nós amamos a todas as pessoas. Até porque o próprio Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a igreja não concorda é com a prática, não é com as pessoas. As pessoas devem ser bem-vindas, devem ser queridas por todos nós, e a igreja ora por essa gente, ora para Jesus salvar, ora para Jesus libertar, ora para Jesus fazê-los felizes, pessoas alegres, pessoas vibrantes, e por que não dizer pessoas salvas, porque Jesus salva a todo aquele que crê, se arrepende e busca o perdão de Deus. Pois bem, mas quando os cristãos conservadores entendem que a prática homossexual é contra os princípios da palavra de Deus, então é aí que nós não concordamos com essa prática. E repito, não é com as pessoas, é com a prática das pessoas que estão quebrando os princípios da palavra de Deus. Como cristãos, nós temos compromisso com a palavra de Deus, zelar pela palavra, viver a palavra, praticar a palavra. Glória a Deus! E nós tememos que com essa quebra de tabu, de princípios, o próximo passo, se Deus não se intervir, será negar-nos a liberdade religiosa
E por que não dizer que em alguns lugares isso já começou? Muitas pessoas, por não entenderem o posicionamento dos cristãos, daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Bíblia, que procuram viver de acordo às Sagradas Escrituras, por eles não concordarem, em muitos lugares, a liberdade religiosa já se foi ou está bastante limitada. Queridos, eu tive um professor na faculdade e eu lembro que ele chamou todos os pastores de homofóbicos e os cristãos de retrógrados e de alienados. E eu ouvi a sua aula com atenção. Na minha classe tinha pelo menos 4 pastores e 2 ou 3 mulheres de pastores. E eles olhavam para mim e diziam: pastor, e aí, fale alguma coisa. E eu tive que dizer àquele cidadão, com muito respeito, que eu admirava como professor, mas que a posição dele estava totalmente equivocada. Homofobia é uma doença, é fobia ao homossexual. Fobia é ódio. Fobia é odiar, é maltratar, é se levantar contra, querendo destruir. Nenhum pastor, nenhum cristão, verdadeiramente cristão, ele possui essa doença. Ele possui esse sentimento de destruição, de não amar as pessoas pela prática do pecado. Não. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a amar a todas as pessoas. Muito menos isso é ser retrógrado ou alienado. Não. Nós estamos no contexto da sociedade. Nós acompanhamos a sociedade. Nós estudamos. A igreja hoje é um povo civilizado, atualizado, bem informado. Se você buscar na igreja hoje, coronéis temos, capitães temos, vereadores temos, prefeitos temos, deputados estaduais temos, deputados federais temos, governadores temos prefeitos, temos cidadãos, professores, mestres, médicos, pessoas da mais alta classe social. Então não somos retrógrados nem alienados. Somos pessoas esclarecidas. Porém, o que faz os cristãos tomarem uma posição em relação à imoralidade sexual é que nós preservamos os princípios da palavra de Deus. Não queremos ser melhores que ninguém. Somos seres humanos, carne e osso, sujeito a falhas como qualquer outro, porém defensores da sã doutrina, defensores da palavra de Deus. E tudo que é movimento, tudo que é ideologia, que vem de encontro a esses princípios bíblicos cristãos, o verdadeiro crente, o verdadeiro pastor, ele se posiciona, porque nós não podemos abrir mão daquilo que aprendemos, daquilo que nós cremos, são princípios da palavra de Deus. À luz da Bíblia, todo comportamento extra-bíblico é pecado. E precisamos estar atentos, porque vivemos em uma sociedade que tenta banalizar os princípios judaicos cristãos. E nós não podemos aceitar isto. Olha o que disse a palavra de Deus. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6 e 15. Bom, Jair, pode pôr aí no monitor. 1 Coríntios 6 e 15. Ou não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Isso é um princípio da palavra de Deus. E nós não podemos abrir mão, até porque nós não temos autoridade para mudar os princípios da palavra de Deus. Então, amados, o posicionamento da igreja em relação a certas práticas é exatamente porque foge do que diz a palavra de Deus. Nós queremos, nesta oportunidade, dizer para você que são muitas as distorções
que essa revolução sexual tem trazido para a sociedade moderna. Eu fiz uma pesquisa e fui buscar algumas distorções cognitivas nas parafilias. As ciências humanas tratam bem sobre isso. E como pela graça de Deus nós passamos 6 anos na faculdade estudando psicologia e tentando descobrir o que a ciência diz a esse respeito, nós podemos ver que além da prática da fornicação, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo e outras práticas antibíblicas que distorcem o propósito de Deus, distorcem os propósitos de Deus, ainda temos as parafilias. A própria ciência reconhece isso. Se você não sabia, fique sabendo. O que são parafilias? São transtornos do comportamento sexual caracterizado por padrões de fantasias e práticas sexuais particulares, em certas condições muito lesivas e invasivas ao próprio indivíduo e a terceiros. Veja bem, podendo envolver apenas fantasias, como masturbação, atividade sexual com outros parceiros, mas fora da realidade. Olha aí, como vemos a própria ciência, ela detecta que esses comportamentos causam lesões. Esses comportamentos trazem problemas físicos e emocionais aos indivíduos, como também aos terceiros. Por que não acrescentar aqui, como pastor, como teólogo, como estudante da Bíblia, que além de problemas físicos, emocionais, trazem também problemas espirituais? E nós estamos tratando desse assunto, eu creio que pelo Espírito de Deus, para tentar frear a banalização dos nossos dias. Eu creio que esse foi o objetivo do Espírito Santo quando inspirou o autor da lição para trazer um assunto tão importante. Na carta aos Romanos, capítulo 1, meu querido, versículos 23 em diante. Você tem Bíblia? Romanos, capítulo 1, versículo 23 diz assim: mudaram a glória do Deus invisível, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível e das aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. E diz mais: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por isso, como eles desprezaram o Criador, desprezaram o conhecimento de Deus, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Veja aí o posicionamento bíblico. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Amados, aqui está os princípios bíblicos, o padrão bíblico cristão. A Bíblia diz que essas imoralidades acontecem porque os homens desprezaram o conhecimento de Deus, mudaram a glória de Deus, desprezaram o conhecimento de Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Por isso Deus os entregou a essas distorções, a essas parafilias, distorções sexuais que levam os homens à imoralidade.
Queridos, e Romanos capítulo 1 diz que eles receberam, diz que o versículo 27 diz: semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varões com varões, ou varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos. Observe essa palavra, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Você sabe o que é isso aí? Em miúdos, os milhões de pessoas aidéticas com HIV, com AIDS, que estão por aí tomando coquetéis se querem viver um pouco mais, numa vida miserável de sofrimento, nada mais é que o cumprimento desta palavra de Deus, porque eles mudaram a sensualidade, mudaram a sexualidade como Deus fez. E a Bíblia diz que eles cometeram torpeza, cometeram imoralidade e receberam em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Nós não nos alegramos com isso, nós choramos, nós oramos. Eu já orei por um moço aidético, em estado terminal. Lembro-me agora ali em Maceió, no bairro do Trapiche, quando ainda pastoreava uma igreja em Maceió, e fui chamado para orar por aquele moço, 35 quilos, um moço que era tão forte antes, tão belo de parecer, mas contraiu esta enfermidade, esta síndrome, o HIV, a AIDS. Estava com 35 quilos morrendo, mas glória a Deus que ele, naquela situação, lembrou-se de Deus, mandou nos chamar através de um irmão e nós fomos, pregamos para ele. Ele aceitou Jesus como Salvador, se converteu, creu em Jesus de verdade. Aquele moço deu fruto ainda, pregando para muitos outros que tinha tido um encontro com Jesus. Infelizmente a enfermidade já estava num estado tão avançado que depois de algum tempo ele partiu para a eternidade, mas partiu seguro com Jesus. Glória a Deus. Amados, como vemos, a própria ciência detecta que esses comportamentos não são normais. A história da compreensão das parafilias sempre esteve misturada com o entendimento moral. Mesmo na ciência. Eu estou trazendo esse posicionamento da ciência para lhe mostrar que não é apenas um posicionamento cristão. A própria ciência usa isso para mostrar que o que os homens quiseram em facilitar, em modificar o comportamento sexual, trouxe problemas. E a partir da abordagem comportamental cognitiva, nós podemos entender os mecanismos de pensamento distorcidos de pessoas que, na verdade, têm uma estrutura perversa. E perversa aqui não estou falando no sentido de bandido, não. Perversa por ser oposta ao normal. A ciência prova isso, que elas são tendenciosas para essas parafilias. Se você que me acompanha quer pesquisar os 2 manuais mais usados de diagnóstico das doenças mentais, emocionais, o DSM-V e o CID-10, enumeram essas parafilias. Elas existem, mas são exatamente distorções da moralidade normal deixada por Deus. Eu não tenho tempo aqui, mas eu poderia falar do exibicionismo, do voyeurismo, do fetichismo, da pedofilia, do masoquismo. Poderia falar do sadismo sexual, poderia falar do travestismo, poderia falar do amor platônico, que é qualquer tipo de relação afetuosa, idealizada apenas na mente da pessoa, em que na maioria das vezes não há a realização de uma relação amorosa, mas a pessoa se realiza e passa a dizer que
que viveu com aquela pessoa, que teve com aquela pessoa, quando na verdade é um amor platônico apenas. Outras parafilias, eu não tenho tempo aqui para diagnosticar e explicar. Zoofilia, sexo com animais, necrofilia, sexo com mortos, meu Deus, e tantos outros tipos de situações que nada mais são que parafilias, distorções da mente, distorções da personalidade do indivíduo. E eu fui buscar isso, o apóstolo Paulo dizendo que Deus os entregou às paixões infames, a comportamentos anormais, contrários à palavra de Deus, porque eles abandonaram a Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira e amaram mais a criatura do que o Criador. Amados, o padrão bíblico para a sexualidade diz o seguinte: o sexo deve ser visto como contemplação e satisfação na vida do casal. Esse é o padrão bíblico. O sexo deve ser visto não como um pecado, como uma normalidade, não é normal. Deve ser visto como uma contemplação, uma complementação, é para complementar um relacionamento a dois, uma vida saudável. Então culmina na relação a dois. Foi Deus que fez assim. Não há nenhum pecado nisso, não há nenhuma anormalidade disso, não há nenhuma imoralidade. A Bíblia diz: serão dois, uma só carne. E é no relacionamento a dois que os corpos se tornam um só. Então, à luz da Bíblia, o sexo deve ser visto como complementação e satisfação na vida do casal. A sexualidade é vista à luz da Bíblia como meio de procriação. Deus colocou a sexualidade no indivíduo ou nos indivíduos porque ele tinha o propósito da procriação, multiplicar a espécie. Por isso a igreja vê como um ataque os novos modelos de casamento que não tem a possibilidade de que a humanidade procrie e se multiplique. E Deus disse: frutificai, multiplicai-vos. Como frutificar? Como multiplicar? Com esses novos modelos de casamento que estamos vendo por aí. Modelo bíblico de casamento, à luz da Bíblia, é heterossexual, isto é, um homem e uma mulher deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. É hétero. Modelo bíblico, estou falando aqui, modelo bíblico, é monogâmico, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Não é polígamo. Polígamo, em alguns países a poligamia existe, mas eu estou falando do modelo bíblico. O casamento é hétero, é monogâmico e é indissolúvel. Jesus ratificou isso em São Mateus 19, quando ele disse: não lestes que o Criador fez macho e fêmea? E disse: deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Então, à luz da Bíblia, o casamento é hétero, é monogâmico e é indissolúvel. Amados, diante de tamanho posicionamento bíblico cristão, que atitudes devemos tomar para vencer os ataques que estão vindo contra a igreja? Olha, mesmo sendo salvo em Cristo Jesus, falo agora para os crentes, falo agora para a igreja tem uma luta diária e precisamos estar cientes disso. Que luta é essa, pastor? Primeiramente contra a carne e com todos os seus desejos, porque a Bíblia diz: porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. É o que está em Gálatas 5:17. Por isso a palavra de Deus traz recomendações que devemos nos encher da palavra de Deus, para você ter essa consciência
A luta começa no seu interior. Carne lutando contra o espírito. Carne aí não é essa matéria de veias, de nervos, de pele. Não. Carne aí, sarx no grego. É natureza pecaminosa. Você é crente, é salvo em Jesus, mas dentro de você ainda existe algo chamado natureza pecaminosa. Carne que luta contra o espírito de Deus que está em você. Eles se opõem um ao outro. Quem vai vencer, pastor? Quem mais você alimentar. Se você alimentar o espírito, ele será um vencedor e você também será um vitorioso. Glória a Deus. Amados, é imprescindível para o cristão vencer essa batalha a leitura da Bíblia, a meditação, o viver das verdades bíblicas, pois somente uma vida cheia da palavra de Deus é que pode vencer o pecado. O salmista disse no Salmo 119, verso 9, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. São meios, são práticas que nós podemos usar, são atitudes para vencer esta guerra, esta batalha. Além dos ataques de fora, temos esses ataques de dentro. Precisamos vencer, precisamos lutar, precisamos batalhar. Glória a Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, disse o salmista. Escondi para não pecar contra ti. Leia mais a Bíblia. Se dedique mais à palavra de Deus. Nunca houve um tempo de tamanha ignorância espiritual, porque os crentes não querem mais ler a Bíblia. Se distrai com redes sociais, com programas, com isso, com aquilo, que muitas vezes não edificam, e se esquecem de ler a palavra de Deus. Quer vencer esta batalha interna? Leia a palavra, medite na palavra, se encha da palavra de Deus. Olha, a Bíblia traz diversas recomendações sobre a importância das Escrituras em nossas vidas. É por meio dela que nós vivemos. Jesus disse a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como o pão alimenta o nosso corpo, queridos, a palavra alimenta a nossa alma. Cristão que se alimenta da palavra é cristão fortalecido. E ele tem tudo para vencer esta batalha. É nas páginas da Bíblia que encontramos o alimento para as nossas almas. Ela é o leite racional. Leite racional é leite materno, é leite que contém todas as substâncias necessárias para a criança. Pedro disse, desejai ardentemente o leite racional, o leite materno, comparando com a palavra de Deus. Viva da palavra, se alimente da palavra. É importante salientar que a palavra de Deus é o manual do crente. É o manual do crente. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o manual, é a sua arma, é a sua ferramenta. Ela nos ensina como devemos amar, como devemos temer e obedecer a Deus. É a palavra. Como devemos amar o próximo. Ela nos ensina como devemos viver neste mundo. Glória a Deus. Por isso devemos ler a Bíblia para ser sábio. Crer na Bíblia para ser salvo, praticar a Bíblia para ser santo. É um pensamento do saudoso pastor Antônio Gilberto. Devemos ler a Bíblia para ser sábio. Devemos crer na Bíblia para ser salvo. E devemos praticar a Bíblia para ser santo. Glória a Deus. Vamos concluir esse assunto dizendo, nessa lição nós aprendemos que a imoralidade sexual é resultado do pecado que afetou toda a humanidade. E como consequência tornou-se uma distorção do verdadeiro propósito estabelecido por Deus. Para vencermos as concupiscências da carne, devemos se encher do Espírito Santo e se encher da palavra de Deus. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos vencer esses ataques, essa guerra, glória a Deus, que começa dentro de nós e depois na
atual conjectura, na atual sociedade que vivemos, esses ataques da banalização, do tem nada não, a imoralidade sexual, adentrando nas igrejas e nas vidas das pessoas. Mas o sangue de Jesus nos garante a vitória. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que possamos compreender os princípios bíblicos cristãos e nos firmar e nos posicionar como verdadeiros servos de Deus, que queremos agradar ao Senhor na beleza de sua santidade. Deus te ajude, Deus te abençoe. Vamos de hino e daqui a pouco voltaremos para orar com você e por você. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e canções pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza ou dissabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Glória a Deus, recordando aí com Armando Filho, né? Podes reinar, que maravilha. O presbítero Everton Vieira acompanha o programa. Saudações, Everton. Ele que também faz parte aqui da equipe da programação. Ele pede oração pelo irmão Pedro do IFAL,
que está na UPA. Vamos estar orando sim pelo nosso irmão. E também a festa unificada lá na Assembleia de Deus do IFAL, esse final de semana, né? No sábado 16, manhã ciclo de oração, à tarde evangelismo e à noite no colégio Ana Nery, um grande trabalho evangelístico ali de louvor a Deus, né? Ele está pedindo as orações aqui, o Davidson Gabriel, oração por cura e libertação. O Davis também está pedindo as orações aqui. Vamos estar orando, vamos estar apresentando a festa ali no IFAL. Vamos estar também louvando a Deus pela vida da irmã Luciana Gomes em Maceió, acompanhando o programa. Deus abençoe toda a família aí da nossa irmã, a irmã Elisângela Silva também acompanhando o programa, o presbítero Fabiano Ferro, Deus abençoe, a minha esposa, a irmã Miriam Brandão, que sempre acompanha o programa e divulga para outras pessoas, Deus abençoe, o presbítero Aguinaldo Almena também conosco, acompanha o programa, presbítero William Ricardo, também Deus abençoe, são todos dirigentes de congregação aqui do campo, sempre estão conosco, Adilson Vicente em Maceió, esse é ouvinte fiel, o Samuel Oliveira também conosco, o presbítero Joseildo Silva também acompanha a programação, Jeane Alves também conosco acompanhando, e todos vocês talvez não puderam colocar lá o seu nome, de onde está falando, mas está ligadinho conosco, que a boa mão do Senhor esteja estendido sobre a sua vida. Vamos orar juntos ao Senhor, apresentando todos esses que participam dessa programação e muitos que precisam das orações de todos nós. Oremos, Pai, glorioso Salvador. Nós te agradecemos por este programa, por este momento de explanação da Tua Palavra. Esta lição que vem, Senhor, para nos dar uma arma poderosa para lutar nesta batalha contra a banalização da imoralidade. Querido, ajuda, Senhor, a igreja, esta igreja sofredora, esta igreja perseguida, essa igreja que vem numa batalha há quase 2000 anos, mas nunca vencida, nunca foi derrotada. Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ajuda cada crente, a cada irmão. Te peço pela festa ali na congregação do IFAL esse final de semana, desça as tuas bênçãos, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, alegrando o teu povo. Senhor, te peço também por aqueles que estão buscando de ti uma cura, uma libertação, Davidson, Gabriel. Pedimos a ti por todos aqueles que estão ligados conosco, que a tua boa mão, a tua bênção vá ao encontro dessas pessoas, dessas famílias, onde esse aparelho de som, Senhor, está ligado, que a tua bênção entre neste lar, entre nesta casa, abençoe esta família. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, foi bom estar com você. Deus te ajude, Deus te abençoe e te guarde. No domingo próximo, vá à escola dominical. Se na sua congregação é sábado à noite, vá no sábado à noite. Mas participe dessa lição, dessa escola bíblica. Está uma bênção para a glória de Deus. E vá aos cultos. Busque a igreja evangélica, a Assembleia de Deus mais próxima de sua casa e vá ouvir a palavra e venha cultuar conosco. Deus te ajude, Deus te abençoe. A paz do Senhor para todos. E como sempre dizemos, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.